Vamos falar de política agora? Álvaro Dias, disparado, uma votação histórica, 77% foi eleito na votação para senador. Beto Richa, 55%, um pouquinho mais, né? 55,67% dos votos, governador do Paraná. Tô falando só do Paraná. Aí vai entrar agora a disputa. Dilma, do PT, com 41%, e Aécio, do PSDB, com 33% dos votos. A gente vai conversar com o professor Clodomiro José, que é professor de Ética e Filosofia Política, a respeito disso. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, Lu. Vamos lá. 77% Álvaro Dias foi aclamado praticamente senador, né, do Paraná. É um voto muito expressivo, 77%. É bastante expressivo, é uma marca histórica aqui para o Senado Federal, no caso do Paraná. E tem uma explicação. O Álvaro Dias foi um nome muito combativo no Senado Federal, sobretudo nessa fase do PSDB na oposição. Então ele foi uma referência na oposição, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito nacional. Ele tem uma aceitação muito grande, né, da população, Álvaro Dias. Sim, ele tem uma aceitação muito grande. Para você ter uma ideia, essa é a terceira legislatura que ele cumpre como no Senado Federal. E foi também já governador do Paraná. E lembrando que ele começa a carreira política dele como vereador em Londrina. Ele começou em Londrina, né? Na década de 60 foi vereador em Londrina. Ele é londrinense. Ele é londrinense, foi aluno de História da UEL. Então a carreira política dele começa em Londrina. Você acha que isso seria também interessante pra gente, professor? Uma vez que ele nasceu aqui, então tem um caso meio de amor com Londrina também? Eu acho que isso tem uma relevância, assim, até o caso do Beto Richa. O Beto Richa, filho do José Richa, que também começa a sua carreira política em Londrina. Então, esse elemento biográfico, tanto do Álvaro quanto do Beto, tem uma relação direta com essa expressiva votação que eles tiveram aqui na cidade de Londrina. E o Beto Richa, com mais de 55% dos votos? O Beto também foi um resultado esperado pela tendência das pesquisas, só que a sua vitória, de certa forma, ela tem um caráter explicativo em relação aos seus adversários. Requião, ele sai com um partido rachado, portanto ele não teve uma adesão 100% dentro do próprio PMDB, e a Gleisi, ela tem, de certa forma, uma proximidade muito grande com a Dilma, ela foi ministra da Casa Civil da Dilma, e de certa forma o Paraná ele é um estado que tem uma tendência antipetista. Então essa ligação direta da Gleisi com a Dilma, de certa forma, esvazia um pouco essa capilaridade de chegar vitoriosa no final do pleito eleitoral. Álvaro Dias, senador do Paraná, Beto Richa, governador do Paraná, ambos são do PSDB. Isso é bom ou é ruim, eles serem do mesmo partido? Na verdade, isso cria força para o Estado, né? O Beto, no governo, tendo um senador do seu próprio partido representando o Estado no Congresso Nacional, fortalece ainda mais o nosso Estado. E o fortalecimento pode ocorrer ainda mais caso o Aécio saia vitorioso no pleito do segundo turno para presidente. Porque é o mesmo partido do governador e do senador. Exatamente. Então nós teríamos o quê? Um alinhamento do Estado com a esfera federal. E isso, do ponto de vista de recursos, projetos, acaba tendo um aspecto bastante significativo para nós. O professor, sendo especialista em política, né, entendedor de tudo, qual seria a tua visão agora para os próximos anos que a gente teria de benefício para o Paraná, uma vez que Beto Richa está governador e Álvaro Dias senador? O que a gente pode esperar? Eu acho que nós podemos esperar o seguinte: essa expressiva votação, tanto do Beto, primeiro turno, e do Álvaro, com um recorde histórico, isso, de certa forma, Lu, aumenta a responsabilidade deles em relação à população. Entendo. Então, essa responsabilidade ampliada, ela acaba o quê? Pressionando uma maior responsabilidade com a gestão de projetos e também pensar o Estado a médio e longo prazo. Vamos falar agora, então, do segundo turno, né? Que a gente tem aí 3 semanas? Eles têm campanha para segundo turno? 3 semanas. 3 semanas, né? Dilma e Aécio. Dilma do PT, 41%, Aécio 33%, PSDB. Essa briga PT e PSDB já vem de alguns anos, né? Por exemplo, em 2002, Lula do PT venceu José Serra do PSDB. Em 2006, Lula do PT ainda venceu Geraldo Alckmin do PSDB. Em 2010, foi a vez da Dilma do PT vencer José Serra. E agora nós temos este ano Dilma e
Aécio, PT e PSDB, essa briga toda. E, aliás, Lu, se você recuar um pouquinho mais, 94 o FHC vence o Lula, 98 novamente ele vence o Lula. Então, o PSDB conta 2 vitórias e o PT tem 3 vitórias numa polaridade que funciona aí há 20 anos. É justamente essa polaridade que a Marina entra como a terceira via tentando romper. E ela foi o quê? Ela foi, de certa forma, massacrada e foi deixada de lado. Então, a polarização ficou ainda mais forte, porque o Aécio saiu muito fortalecido. Um quadro comparativo, no sábado ele tinha mais ou menos 24% das intenções de voto, competia ainda tecnicamente com a Marina e de repente, no final, ele aparece com quase 34%, ou seja, um crescimento de 10% de um dia para o outro, literalmente. Então ele sai muito fortalecido nessa reta final para o segundo turno. Marina vai apoiar Aécio? Ainda não há uma definição, mas nós temos dentro do grupo da Marina os chamados marinistas, que são os vinculados à rede, esse partido está em processo de criação, e o PSB, que é o partido do falecido Eduardo Campos. Existe uma divisão interna, porque o PSB, até então, ele apoiava o Lula, apoiou a Dilma. Então tem uma tendência de grupos dentro do PSB de voltar ao PT. Mas tem um outro grupo que está mais voltado para o PSDB de São Paulo, ligado ao Alckmin, e que, de certa forma, em razão de toda essa polaridade das eleições, foram muito maltratados pelo PT. Eles querem, de certa forma, esse grupo apoiar o PSDB. Então, está até o momento indefinido. Para o Paraná, o que vai ser bom? Qual dos dois, PT ou PSDB? Como eu disse, olhando politicamente, o alinhamento político ele é muito importante. Então, provavelmente, a vitória do Aécio para o Paraná, que tem uma capilaridade muito grande de votos, sobretudo para o Álvaro e também para o Beto, isso seria, de certa forma, vantajoso para o Estado. Por quê? Porque o resultado das eleições de ontem criou o Paraná, colocou, aliás, o Paraná como um grande colégio eleitoral nessa definição do segundo turno na esfera nacional. Qual que é a tua previsão? Quem que você acha que vai dar, hein, professor? Olha, te coloquei numa saia justa agora, né? Se eu apontar alguma coisa aqui, eu já estou na esfera da profecia. Apesar que política é trabalhar em cima de tendências né? E comportamento muda, mas é muito cedo para ter uma previsibilidade. O que eu posso dizer é o seguinte: depois de mais de 20 anos, essa é uma das eleições mais polarizadas, né? Nós estamos chegando ao final, no segundo turno, com uma oposição bastante forte, coisa que nós não vimos até então nessas 3 eleições que você chamou a atenção agora há pouco. Essa, de fato, é bastante polarizada. Então, gente, vamos ver aí o que vai dar, né? Daqui 3 semanas o professor Clodomiro volta para a gente falar a respeito do resultado presidencial, né? Quem será que vai ser o novo presidente do Brasil? PT ou PSDB? Dilma de um lado e o nosso Aécio do outro, né? Digo nosso porque é brasileiro também, tá, gente? Nossa Dilma, nosso Aécio. Não estou sendo tendenciosa de forma alguma aqui. Que vença aquele, do fundo do meu coração, aquele que olhe para o Brasil com olhos de amor, né? Aquele que cuide do Brasil, assim como a gente cuida da nossa casa, como a gente cuida da nossa família, como a gente cuida daqueles que precisam, do nosso amigo que está precisando, de uma pessoa que está ali na esquina precisando de comida. Eu espero, do fundo do meu coração, que vença aquele que tenha dentro do coração uma bandeira com as cores do Brasil. Esse é o meu desejo, acho que esse é o desejo de todo mundo, né, professor? Exatamente, uma coisa que é interessante que você fala, Lu, porque a política ela nasce no seio grego com essa perspectiva estética, é o sentido da harmonia, de colocar ordem no nosso espaço de convivência social, na nossa casa. Então essa dimensão estética, bonita da política, infelizmente nós temos perdido. É fundamental que nós resgatemos esse sentido. Que vença, então, o que tem isso dentro de si. Obrigada, professor. Até daqui 3 semanas. Ok. Combinado.